mais diferente. Então a gente consegue perceber alguns sintomas clássicos, vamos chamar assim, né? Vamos definir assim. Então são crianças que muitas vezes são... Imagina o Davi antes dessa liberdade toda com a câmera, dessa segurança toda com a câmera. Ele poderia se tornar uma criança ansiosa, reservada, com uma certa timidez. E, gente, não é assim tão, determinante. Pode ser de momento, às vezes em casa ele se sente à vontade, mas na escola ele se sente travado. Então, se o seu filho apresenta comportamentos de insegurança, timidez, retraimento, muitas vezes até comportamentos físicos, de toque, de repetitivos, como roer ansiedade, a unha, se arranhar, se bater, puxar o cabelo, enrolar o cabelo, balançar a perna excessivamente. Comida, né? Às vezes até no alimento. Então, todos esses sintomas podem ser originários ali num bloqueio de emoções, de sentimentos, num retraimento comportamental e que muitas vezes a gente acha assim, não, ele é assim, né? A fala isso é da idade, isso é da fase. Ele sempre foi assim. Não. E outra, a gente não quer fazer rótulos, a gente não quer rotular, e nem pais ou cuidadores neuróticos. Ai, meu Deus, agora ele começou, tá assim. né? Tá roendo a unha. Não, É normal, não. Tem sim a fase. Existem fases, tem sim óbvio, a idade. Mas o que a gente precisa estar de olho é em quais momentos, porque todo comportamento ele é reativo a uma ação. Então, se hoje a gente sente nervosismo, coração palpita, como a Beca falou, ela chegava na aula passando mal, suando. Gente, isso é uma reação, é um sentimento. Um pensamento gera um sentimento, gera um comportamento. É reativo. Talvez se ela estivesse em casa assistindo televisão com o marido, ela não teria. Por quê? Então é esse o olhar que a gente quer trabalhar, para que você esteja atento. Ele tá roendo a unha, mas peraí, aconteceu alguma coisa? Como é que tá a semana? E o dia hoje? Foi puxado? Como é que tá na escola? Semana de prova? E aqui em casa? O pai viajou? Eu tô trabalhando muito? Então é criar situações para que nós adultos estejamos atentos, observadores, e para que a criança também comece a se perceber. Sim. Mamãe, essa semana eu tô mais nervosa, mas olha, vai passar. Eu tô em semana de prova e eu fico mais tensa mesmo, mas tudo bem. Reconhecer o sentimento. Exato. Então a gente trabalha muito nessa identificação do porquê que está se sentindo assim. Ok, estou me sentindo assim, sei o motivo. Como eu posso melhorar, né? Como eu posso lidar, como eu posso gerir, porque hoje em dia também não é controlar. Sim. Ninguém controla a emoção, a gente aprende a gerir, é uma gestão da emoção. Então, a gente conseguiu falar um pouco aqui, mas todos esses aspectos serão bem mais detalhados e esmiuçados e praticados. Não é simplesmente aprenda a gerir suas emoções, não. Quais são as emoções? Medo, alegria, raiva, tristeza? Como é medo? Aí a gente faz. Todo mundo faz medo. Então, isso é medo. Quando você está se sentindo assim, você está sentindo medo. Nomeia. Mamãe, estou com medo. O que é raiva? Quando que você está assim? O professor falou comigo e eu fiquei assim. Papai brigou e eu fiquei assim. A mamãe, a vovó. Isso é raiva. Vai lá e fala. Estou com raiva. Pensa, se a criança aprende desde pequeno a identificar e nomear os sentimentos, diminui a agressividade, porque aí agora ela vai conseguir externalizar o que ela sente, o que ela pensa, e aquele comportamento vai ter uma associação. Mãe, eu tô batendo aqui, cadê os potinhos, as massinhas? Eu preciso, liberar essa energia, eu preciso liberar esse sentimento. Então, tudo isso, você como adulto responsável, eu falo adulto porque é quem vai estar observando. Você vai estar ligado, você vai estar ciente e vai estar acolhendo. Não, meu filho, te entendo, compreendo, aceito, né? Então vamos lidar. A gente pode resolver isso juntos. Vamos lidar com isso. Então, agora, é uma soma. Esse repertório de sentimentos, eu vejo isso pela minha prática, pela minha experiência clínica. Esse repertório de sentimentos é difícil de ser identificado até pelos adultos. Com certeza. Por isso a dificuldade em passar para as crianças. Exato. Porque é aquela necessidade de perfeição. De não querer assumir quando erra, quando falha. E aí a gente acaba não tendo repertórios. Então a gente não sabe quando a gente está com raiva. A gente não sabe quando a gente está ansioso, nervoso, triste. Então na minha prática clínica, por exemplo, os meus pacientes, eles comem emoção. Eles não comem comida. Os meus pacientes compulsivos, a compulsão alimentar, é um momento que você está comendo uma emoção. Uma emoção não digerida,
não compreendida, não acolhida e que tá usando como fuga um alimento, a comida. E hoje eu pego muitos filhos de pacientes, eu não atendo crianças, mas quando é filho de paciente que tá nesse ambiente familiar de compulsão, que faz parte, eu atendo a família. E tem muito, por falta de repertório. Hoje eu posso comentar, porque é da minha irmã, ela me permite. Eu tava comentando com a minha irmã que ela se tratou, ela se curou de uma compulsão alimentar. E aí eu tava falando muito dessa prática, da compreensão dos sentimentos. Ela falou, era eu total. Eu não entendia os meus sentimentos. Eu não entendia que eu tava triste e frustrada por causa de uma prova, ou porque eu tinha um trauma, uma crença de rejeição. E aí isso fazia com que eu comesse uma barra de chocolate, e isso levava para uma culpa. Então nós adultos, a gente precisa também ter um repertório dos nossos sentimentos, uma compreensão maior para a gente conseguir passar isso para os nossos filhos. Ah, você tá com raiva. Mamãe então... já sentiu isso. Sabe o que eu fiz? Sabe como é que eu reajo? Assim, assim, assim. E você? Gente, que troca gostosa, né? Não, inclusive, no último Verbalize Kids que a gente fez, no final eles falam pelo microfone. Há uma gravação. Há uma gravação. Quem quiser. Pra isso, pra a criança que quiser. Quase todas as crianças, que isso me chocou, porque eu achei que eles fossem falar algo, gostei de ficar com o papai, gostei de brincar de bola, gostei da hora do desenho, e quase todas as crianças, e não só as mais velhas, falaram que o mais legal da manhã foi que elas puderam compreender as emoções. E eu fico até arrepiada quando eu lembro disso. É verdade. Umas pequenininhas falando, eu descobri que eu posso sentir raiva. Tudo bem. Olha aqui, gente, vocês não estão vendo, eu fico completamente arrepiada, porque isso faz muito sentido pra mim. Então você pegar uma criança que ficou um período em contato com as emoções e contato com os pais ou com o responsável ali naquele momento, se expor no final, ser encorajado, se expor a se declarar, né? A se declarar. Eu fico toda arrepiada. Eu posso até dar um exemplo bom agora que eu lembrei. Eu estou grávida, né? Vem aí Nina. E engraçado que no começo os dois receberam muito bem, tanto a Júlia quanto o Luca. Só que de uns tempos pra cá, o Luca começou a reagir de uma maneira não tão... Uma maneira esperada. Não, assim, é até esperado, eu falei. É esperado. Mas assim, ele começou a falar que não queria mais e tal. E aí, o que ele virou pra mim e falou? Num dia de almoço, que ele tava completamente fora do padrão dele, eu identifiquei e logo pontuei. Filho, o que aconteceu? Que você tá batendo no prato, você tá chutando a mesa, tá vendo que eu não falei que ele está com problema, que você está... Não, eu descrevi. Como você é egoísta. Eu descrevi, olha, mamãe tá vendo que você tá batendo no prato, você geralmente não bate. Percebi que você tá chutando a mesa e você geralmente não chuta. O que tá acontecendo? E ele, desse jeito, virou pra mim e falou assim, estou com raiva da Nina, não quero que ela nasça. Quando que uma criança declararia assim tão, né, claro e confiante o sentimento? E eu na hora falei, tudo bem, é normal. A mamãe sentiu raiva quando meu irmão chegou. Provavelmente a sua irmã também sentiu raiva quando você chegou. É normal. Quando a gente perde alguma coisa ou quando a gente passa por um momento de transformação na nossa vida em que a gente nunca viveu e vai viver pela primeira vez, é normal a gente sentir desconforto, sentir raiva, sentir tristeza, sentir vontade de chorar. E aí ele começou a chorar. E tudo bem, acolhi, falei, olha, tudo isso que você estiver sentindo, fala comigo. É importante a gente colocar pra fora, como você colocou, pra gente conversar. Gente, na hora ele já tava comendo pleno, já tinha secado, já estava sorrindo, ainda virou pra mim e falou assim, mamãe, mas quando a Nina chegar, deixa ela no meu quarto mesmo, porque assim, eu não quero ficar sozinho. Ou seja, ele só precisava manifestar que naquele dia ele tava com raiva, porque foi bem o dia que eu fiz uma mudança no quarto, e então ele sentiu na pele a mudança, e aí ele manifestou, não quero que ela nasça, tô com raiva. E pronto, não foi tido como você tá com raiva da sua irmã? Olha a sua idade, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda. Não, nada então, disso. num momento onde normalmente, e eu digo normalmente porque eu vejo esse comportamento em consultório, então eu posso porque falar é natural a gente querer. A gente se decepciona porque a gente passa a se igualar com a criança, porque a gente não tem repertório de sentimentos.